Vender aquilo que você deixou de poluir. Ou melhor, receber créditos pela preservação do meio ambiente. É mais ou menos assim que funciona o mercado de créditos de carbono. O Brasil discute há muitos anos esse assunto com o objetivo de atuar em um mercado regulado que permita a venda desses créditos para países que precisam cumprir metas ambientais. Esse assunto tem tudo a ver com a agricultura. Afinal, é nas propriedades rurais que estão as práticas capazes de reduzir a emissão desses gases. Vale lembrar que essa atividade não deve se tornar uma nova fonte de renda para os produtores. O maior ganho é indireto e vem por meio da adoção de práticas conservacionistas que vão garantir mais carbono no solo e vão repercutir em maior produtividade na sua lavoura. Os detalhes do mercado de carbono estão na matéria de capa da revista Boletim Informativo número 1567 e também são o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa eu quero apresentar aqui os convidados desse episódio, começando com o Dr. Carlos Roberto Sanqueta, que é professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Paraná, UFPR, e membro do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Bem-vindo, professor. Obrigado, André, a todos os nossos colegas que estamos aqui discutindo esse assunto dos créditos de carbono e as mudanças climáticas. Também temos aqui hoje o Bruno Visioli, que é técnico do Departamento Técnico Econômico aqui do Sistema FAEP-Senar Paraná. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, André. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bruna. E também a minha colega jornalista Bruna Fioroni. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, André. Um olá aos nossos ouvintes e aos nossos convidados. Muito obrigada pela participação. Dr. Carlos, muitos produtores ouvem falar dos créditos de carbono, mas poucos têm experiência concreta nesse mercado. O senhor poderia explicar para o nosso ouvinte, em linhas gerais, o que é um crédito de carbono e como funciona esse mercado? Então, André, o crédito de carbono é um título com valor monetário, vinculado à emissão de gases de efeito estufa. Se eu consigo reduzir 1 tonelada de CO2, que é o dióxido de carbono, existem vários gases de efeito estufa, o CH4, o metano, né, N2-óxido, o nitroso, todos podem ser convertidos em CO2 equivalente por seu potencial de aquecimento global. Essa quantidade em toneladas de CO2, de dióxido de carbono, pode ser comercializada na medida que eu reduzo uma certa quantidade e esse montante, essa quantidade pode ser então certificada por um projeto certificado e aí eu tenho então um título com valor monetário que eu posso comprar e vender no mercado. E como que vem evoluindo essa regulamentação do mercado de créditos de carbono aqui no Brasil? Bom, tem regulamentação internacional, né, baseada no Protocolo de Kyoto, que é de 1997, depois ratificado em 2004, entrou em vigência em 2005. Então nós temos uma regulamentação internacional e o Brasil é signatário desse acordo. Teve a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, mais recentemente o Acordo de Paris, que é de 2015. O Brasil é signatário de todos esses acordos, portanto, ele faz parte dessas regras do jogo. E, além disso, nós temos algumas regulamentações, algumas leis, alguns decretos nacionais. Nós temos um projeto de lei que trata do mercado de crédito de carbono aqui no Brasil em trâmite no Congresso Nacional e também temos o decreto 11.075, bastante recente, que trata do mercado brasileiro de emissões, né, do crédito de carbono e também do registro por todos os setores da economia. Então, vem evoluindo bastante bem, tanto em nível internacional como nacional. E a gente sempre ouve falar que o Brasil, por ser um país que preserva muito a sua natureza, que tem uma agricultura conservacionista, teria uma vocação natural para ser um grande player, vamos dizer assim, nesse mercado de créditos de carbono. Isso é correto afirmar isso, professor? Sim, é correto. O Brasil participou sempre como um player muito importante. Foi o terceiro na época do MDL, né? Terceiro maior produtor, gerador de créditos de carbono do mundo, com muitos projetos, depois da China e da Índia. O Brasil sempre foi um grande player, fez bons projetos, projetos bastante valorizados que venderam, que lucraram bastante, com cerca de movimentação da ordem de 32 bilhões de dólares, segundo o IPEA. Então o Brasil sim é um participante importante, mas desenvolveu no primeiro momento, na época do Protocolo de Kyoto, muitos projetos de energia, de dejetos e de indústrias. E agora nós temos uma nova abertura, que é o potencial maior do Brasil, que são as soluções baseadas na natureza, que é a agricultura regenerativa, o reflorestamento, o carbono nos oceanos, o blue carbon, né, e nos ecossistemas aquáticos,
entre outros aí, a conservação florestal. Então o Brasil, que tem uma extensão territorial e tem muitos recursos naturais e a sua rica biodiversidade, certamente será um dos maiores provedores de crédito de carbono do mundo. O senhor falou dessa cifra de 32 bilhões, né? O potencial brasileiro na exploração desses créditos de carbono é mais ou menos dessa ordem? Dá para a gente tentar quantificar qual que seria o nosso potencial? Eu fiz alguns exercícios e aí também tenho lido e escutado bastante sobre o assunto. Nós imaginamos que o Brasil pode aumentar em 10 vezes essa escala. Então, nós temos um grande potencial, principalmente na Amazônia, mas também em outras regiões, né? Então, o potencial de geração de crédito, geração de benefícios econômicos para a nossa sociedade, para a nossa agricultura, para os nossos produtores, para quem conserva florestas também, é muito grande. Então, o mercado está só começando e tem um potencial enorme. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, o que a agricultura tem a ver com crédito de carbono? Bom, André, muito bem colocado pelo professor, quando diz que todos os setores da economia eles estão inseridos nesse mercado de crédito de carbono, e a agropecuária ela é um setor da economia. E no Brasil, um setor significativo da economia. Então, ela entra como protagonista nesse mercado de créditos de carbono por vários motivos. Primeiro, porque nós trabalhamos com plantas e, como o professor falou, as plantas é que retiram esses gases de efeito estufa da atmosfera pelo processo lá da fotossíntese. Segundo ponto que a agropecuária pode entrar e entra de cabeça nisso é não desmatamento. Nós conseguimos produzir alimentos e energia e temos um potencial muito grande de fazer isso sem desmatamento. Desmatamento hoje é a principal forma de emissão. Então, se nós trabalharmos bem a nossa agropecuária, não desmatando, nós já temos uma vantagem. Existem muitos mecanismos dentro da agropecuária, muitas ferramentas que a gente pode estar produzindo e armazenando carbono, seja no solo, seja nas plantas, como o professor colocou, agricultura regenerativa, reflorestamento. Hoje, reflorestamento e florestas plantadas, né, que é pinos e eucalipto, são formas muito eficientes dessa redução. Você está gerando economia e você está reduzindo impactos ambientais. Muito se falava antes de que não poluir era o sinônimo de não produzir. Hoje nós falamos que você pode produzir riquezas, pode produzir alimentos e tem ferramentas para que reduza esse impacto. A agropecuária ela entra porque ela tem um grande potencial, ela trabalha com o solo tem um limite praticamente infinito de armazenamento de carbono e ali a quantificação ela é muito mais palpável também. O produtor ele não precisa deixar de produzir. Ele pode lançar a mão de técnicas que ele já conhece, armazenar carbono, produzir alimentos também. Investir em recuperação de áreas degradadas é uma das alternativas, sistema de palhada no solo, reflorestamento, sistemas integrados de produção. Você está crescendo economicamente. Você contou, né, que a questão do desmatamento é a maior fonte geradora, vamos dizer assim, de carbono na atmosfera. O produtor que pensa em fazer um projeto na propriedade dele para quantificar lá quanto carbono ele está deixando de gerar, nesse cálculo vai entrar as áreas de APP e a reserva legal dele, que está lá intacta, vamos dizer assim? Ah, André, essa pergunta é capciosa, perigosa, mas muito se discutia, né, se a área de preservação permanente, reserva legal, poderia entrar nos créditos de carbono. E entraria no cálculo de crédito de carbono tudo que é além da prática comum. E hoje nós temos um código florestal que, em linhas gerais, obriga o produtor a fazer área de conservação e não desmatar. Então, é tudo que ele fizer além do que está previsto no código florestal que vai ser contabilizado como crédito de carbono. Então, se ele adotar uma prática produtiva, vamos supor soja, que armazene carbono no solo, ele mantém a área de reserva legal, área de proteção permanente, e ainda assim produz soja, armazenando carbono no solo, é essa área de produção de soja que entrará no cálculo de créditos. O que ele fizer ali, tudo que ele fizer além do que está previsto na lei, é que entrará.
E, Bruno, tem também a questão do, que até o professor pode explicar melhor, né, como funciona nesse mercado, do efeito adicional, né? Que a atividade, ela deve, o crédito de carbono, ele deve compensar muito mais do que como se a atividade não estivesse acontecendo ali. É assim mesmo que funciona, professor? É isso mesmo, Bruna. Tem um conceito muito importante no mercado que são, primeiro, a elegibilidade. Que tipo de projeto é elegível? Aquilo que pode ser feito, que são os projetos que têm redução de gases de efeito estufa. Primeira premissa. Tem muitos projetos ambientais, que são bonitos, etc. Tem outros valores, mas não geram a elegibilidade. E o outro ponto é a adicionalidade, muito bem colocado. A adicionalidade é um conceito que diz o seguinte: tudo que você faz além daquilo que é a prática comum é aquilo que é possível de ser quantificado e transformado em crédito de carbono. Então, se todo mundo faz, por exemplo, plantio direto, já é prática comum. Então, você tem que fazer algo diferente. Se todo mundo tem APP de 20%, reserva legal de mais APP de 20%, então você tem que fazer algo a mais. Então, a prática da adicionalidade é sempre considerada e computada num projeto de crédito de carbono. Ou seja, abaixo disso, o produtor não faz mais do que obrigação. É isso mesmo. Exatamente, André. Quando se lançou a lei em maio, né, que o professor comentou, a recente decreto de crédito de mudanças climáticas, né, 11075. 1175, o professor comentou. Do mercado brasileiro de carbono, registro de emissões, né? Foi o início está sendo o início de um processo de regulamentação, né? Isso. Muitos produtores já pensaram que, né, e isso também pensei, que era, mas eu já faço área de preservação permanente, então já estou no mercado. Não, né, você já está só cumprindo a lei. Então não é crédito de carbono isso. E, professor, quais que seriam hoje em dia os principais países e os principais segmentos econômicos que movimentam esse mercado, que precisam comprar carbono para, vamos dizer assim, para equilibrar aí a sua atividade? Hoje todos os países têm compromissos. Esses compromissos na época do protocolo de Kyoto foram impostos. E hoje eles foram... cada país contribuiu com a seu próprio número, né? Então hoje todos têm que cumprir metas. E o Brasil nós não sabemos, ainda o Brasil tem inventários de emissões, tem 4 já inventários de emissões, e nós temos que fazer o balanço. Cada país vai apresentar seu balanço. Mas no passado, principalmente, foram os 39 países industrializados, categorizados como anexo 1 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, sobretudo a Europa Ocidental, a América do Norte e alguns países da Oceania, mais o Japão. Então esses países são os principais emissores históricos no último século. Então eles têm uma responsabilidade maior em termos de cumprimento das metas. Mas agora tem outros países, como a China, por exemplo, que é o maior emissor mundial, seguido dos Estados Unidos, que sempre foram o maior emissor. Então, as coisas mudam, né? Então, nós podemos dizer que hoje temos mais de 40% das emissões são de responsabilidade da China e dos Estados Unidos. Portanto, esses países são os mais interessados. Mas a Europa sempre teve uma postura assim, muito proativa. É o continente, esses países da Europa, eles são muito mais proativos. Eles compram, eles desenvolvem, eles apoiam, eles investem, né? Então eu diria assim que a Europa sempre foi o motor, o carro-chefe dessa questão do mercado de carbono, do cumprimento das metas, e tem uma atuação muito, muito relevante. E aqui no Brasil, a gente possui o programa ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, que é justamente uma política criada para reduzir a emissão desses gases, né, geradores de efeito estufa, mas muitos produtores cereais que às vezes vão captar esse crédito, né, do plano ABC, eles reclamam de uma burocracia muito grande. Eu queria perguntar para o Bruno e para o professor, na opinião de vocês, o que poderia ser melhorado nesse programa para que ele venha a campo mesmo, para que ele tenha efetividade? Posso começar, Bruno? Pode. Então, beleza. É o seguinte, eu tenho informação, né, e já tem mais de 10 anos aí do ABC, que ele foi um grande sucesso. Tem sido um grande sucesso, tem tido muito êxito. Eu, inclusive, visitei recentemente um proprietário, ele me disse, captei lá um bom volume de recursos a uma taxa bastante atrativa do ABC, agora o ABC+. Então, tem sido muito positivo, né? Mas, realmente, às vezes tem muita burocracia, tem alguns entraves. Eu acredito que isso é um processo de aperfeiçoamento, né? E principalmente, digamos, um proprietário que já tem um histórico de, vamos dizer assim, de captar recursos do Banco do Brasil, de outras entidades financiadoras, poderia ter o seu sistema facilitado já, né? Como financiamento de safra, etc. Né? Não entrar tudo de novo no processo de avaliação. Então, eu acredito que muitas atividades, né, que já são corriqueiras poderiam simplesmente estender o ABC nelas, naquela propriedade. E outras atividades que não são contempladas também pelo financiamento, né, convencional da agricultura, né,
poderiam ser contempladas. Aí tem várias possibilidades, os biodigestores na suinocultura, né? Mesmo o plantio de forrageiras e cobertura verde, que é muito importante para o carbono no solo, né? Sim. Os ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Então esses sistemas todos estão sendo contemplados agora pelo ABC, mas eu acredito que falta um pouco também assim da própria força da agricultura em cobrar, né? Do próprio ABC, dos órgãos do BNDES, dos órgãos que conduzem essa política, esse importante programa, no sentido de dar mais facilidade aos produtores e aqueles que já são inscritos aí no sistema, terem facilitado o seu processo. Como o programa, o professor colocou, né, que ele envolve várias etapas, por vezes ele é tão burocrático que acaba o produtor se acha mais fácil não fazer, porque envolve muitas burocracias. Então, falta essa certificação, falta uma certa oficialização de práticas que ele já faz, mas ele acaba não oficializando isso e acha que é muito burocrático e vai para outra linha de crédito. Vai para outra linha de crédito, isso. O que muitos produtores acabam questionando é assim, mas eu faço tudo isso, eu faço conservação, eu faço rotação, eu faço recuperação de áreas degradadas e tenho o mesmo crédito que o produtor que não faz nada. Então, acaba tendo esse desincentivo. Não é nem por parte do Brasil ou por parte das leis, né? Mas o próprio sistema financeiro acaba indo para esse lado. Eu acho que nessa toada aí eu gostaria de acrescentar uma coisa muito importante, que foi levantado pelo Bruno, porque nós precisamos, digamos, valorizar aquilo que já é feito. E no financiamento, quem já tem boas práticas melhores, precisa ser reconhecido. Exato. Né? Agora, existe no mercado financeiro, os órgãos de financiamento, inclusive recursos internacionais, que já estão exigindo que antes de você pegar um financiamento e de você ter uma taxa atrativa, até um diferencial de taxa, né, você demonstra suas práticas. Se você trata o seu dejeto melhor que um outro, você vai ter uma taxa reduzida. Por exemplo, alguns bancos regionais, alguns bancos nacionais, até internacionais, estão fazendo isso. Então, eu acredito que muito em breve vai haver um grande diferencial em termos de quantidade, facilidade e até taxas para quem tiver práticas e demonstra essas práticas. Na mesma linha, né, que o professor falou, você pode ter créditos, melhores linhas de créditos para quem preserva, ou ainda numa ordem mais inversa, o produto final tem um preço melhor se você faz tudo correto. Você pode não ter um crédito diferenciado, mas o seu produto tem um valor diferenciado no mercado hoje, que eu creio que é uma linha a ser trabalhada, porque quem paga, que é a Europa, Japão, Estados Unidos, os países que o professor comentou, eles estão começando a exigir isso e estão dispostos até a pagar por esse produto que não tenha tanto impacto ambiental. Então o Brasil mesmo hoje tem já soja de baixo carbono, carne de baixo carbono, o carbono neutro, não lembro o nome, mas esses produtos chegam para a exportação com preço diferenciado no mercado. Para o produtor isso se torna muito mais atrativo. O custo de produção ele já conhece, ele já domina o sistema produtivo e ele vende um produto mais caro por um valor maior lá fora. Produto com mais aceitação. E começa a aumentar mercados, né? Mais países estão querendo comprar esse tipo de produto. E hoje, quem determina o preço é quem está pagando. Os demais países, os compradores do nosso produto, é que está começando a exigir em como nós produzimos. E para o nosso ouvinte se saber onde que ele está pisando quando ele vai falar de mercado de crédito de carbono, para quem é voltado esse mercado? É só para o grande produtor ou também é viável para o médio, para o pequeno produtor rural? André, ouvinte, hoje o mercado está muito mais facilitado para o grande produtor. O pequeno produtor ele ainda encontra algumas dificuldades em relação a esse mercado. Qual que é a vantagem para o pequeno produtor? A certificação, a observação e a validação do projeto dele é mais fácil. Só que carece de uma organização maior. Eu vejo hoje como o mercado para pequeno produtor a forma de associação, cooperativas, o trabalho conjunto fica mais fácil para o pequeno produtor. O grande produtor que já tem tecnologia, já investe e já trabalha
com sistemas tecnificados, ele sai em vantagem porque, até por uma questão numérica, o pequeno produtor tem uma propriedade menor, logo ele vai ter menos crédito para comercializar. Então, uma forma disso ser economicamente viável para ele é se unindo. A união faz a força aí. Porque o grande produtor, ele já investe há um tempo em tecnologia, ele já investe um tempo em novas práticas e já está mais tecnificado. Até mesmo ele tem um trato melhor com o mercado. Depende mais do mercado externo. O pequeno produtor, ele é um pouco mais sensível a questões internas do Brasil. Foi algo que eu percebi, inclusive, escrevendo essa matéria, conversando com os especialistas, que ainda é um investimento alto fazer um projeto de crédito de carbono. Então, por isso que acaba ficando, de certa forma, restrito aos grandes produtores. Fica restrito e é algo que está dinâmico ainda. Nós começamos recentemente nesse mercado, a agropecuária entrou ainda, mais recente ainda no mercado, então a gente precisa de um investimento e é algo que está mudando. Quando nós começamos a trabalhar esse tema aqui dentro da FAEP, nós pensávamos, íamos para uma linha de pensamento, hoje nós já estamos construindo outra linha de pensamento, porque vimos que o mercado ele é dinâmico, ele está passando por regulamentação e carece de investimento, é mudança de hábitos. E mudança de hábitos não é tão fácil, né, Bruna? É verdade. Professor, isso que o Bruno falou, né, que o mercado ainda está passando por uma regulamentação, parece que a coisa ainda não está, vamos dizer assim, pronta, ainda necessita de alguns ajustes. O senhor acredita que à medida que avançam aí a construção desses marcos, a operação de comercialização desses créditos vai ganhar fôlego, vai ganhar velocidade, ou ainda tem um longo chão pela frente, ainda depende de outros fatores aí para que esse mercado de fato deslanche? Eu acredito, sabe, André, que a agricultura, a agropecuária é a bola da vez no mercado. Já teve a vez dos projetos de energia, né, de dejetos, e agora os projetos florestais estão mais em voga. Mas logo, logo aí na frente, a agropecuária vai ser a grande bola da vez. Até porque o Brasil tem uma escala, tem um potencial muito grande nesse sentido. Já existem regulamentações para o mercado internacional. Se você entrar hoje numa plataforma bastante conhecida, a Verra, ela tem várias metodologias para agricultura no solo, né, carbono no solo, sistemas integrados, e não só para agricultura convencional, mas também para outras práticas, pastagens, etc. Então já existe metodologia para isso. Apenas os produtores e as empresas, os detentores de terra aqui no Brasil não se atentaram muito para isso. Tanto é verdade que não tem praticamente projeto brasileiro lá. Tem projeto da África, tem projeto da Ásia, de outros lugares, né, do Canadá. Mas aqui no Brasil, em particular, se encarece de um avanço um pouco, mas eu acho que vai ser rápido. Nós já tivemos aí o decreto 11.075, já tivemos a criação do mercado brasileiro de créditos de carbono, temos um projeto de lei que logo, logo deve ser aprovado, deve ser sancionado, e também nós temos metodologias já. A CPR Verde, por exemplo, é muito interessante, né, que é uma forma de remunerar o proprietário na medida que ele tem aí uma valorização dos seus ativos. Então eu diria que está muito próximo disso, mas todo cuidado é pouco, tem que ser feito de acordo com a ciência, né? Então a metodologia basicamente é quantificar quanto tem, né, na planta, no sistema como um todo e também no solo. O solo realmente, o Bruno falou muito bem, né, é o principal depósito de carbono, né, o principal reservatório de carbono para a agricultura, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser uma fonte de emissão, se não for bem manejado, ele pode ser, né, também um sumidouro. Então, sendo um sumidouro, nós cumprimos o critério da adicionalidade, né, Bruno? Então, assim, eu acredito que a agricultura com mais cobertura verde, com mais integração lavoura-pecuária, com mais práticas de uso de bioinsumos, é uma coisa bem importante que gostaria de destacar, que os biológicos, né, porque nós temos a tradição de usar os químicos, né? E agora, eu estive em Goiás, agora eu fiquei impressionado, né, com o potencial dos biológicos, né? Inclusive, nós fizemos algumas pesquisas lá, então isso aumenta muito a quantidade de carbono no solo. Portanto, está aí na nossa frente. Logo, logo, isso vai estar rodando no mercado. Quem tiver mais arrojo e protagonismo vai sair na frente e vai ganhar com isso. Não, e algo muito importante que a gente acho que devia destacar mais, né, que inclusive está na matéria, que as principais consequências para o agricultor vai ser a conservação do solo, né? Vai ser o aumento da fertilidade, vão ser os resultados que ele vai ter em produtividade, né? Eu sempre falo que os ganhos eles são quase mais indiretos do que diretos em si. O produtor ele vai ganhar em produtividade, o produtor vai ganhar em conservação do solo,
Eu falo que na pior das hipóteses, ele está ganhando água no solo. Está armazenando água assim. Se não ganhar nada em dinheiro, ele já está armazenando água no solo ao armazenar carbono no solo. Ele está economizando em fertilizantes. Então, hoje, quando a gente fala em crédito de carbono no solo, nós estamos falando de redução do custo de produção, porque você está reduzindo a aplicação de fertilizantes, está aumentando a água armazenada e, consequentemente, menos suscetível a secas. Você está aumentando produtividade e ainda comercializando essa fatia de carbono que é armazenado no solo. A gente pode dizer, então, que o produtor, né, o produtor rural, não vai virar um produtor de carbono, ele não vai produzir carbono, ele não vai ser o principal foco dele, mas vai ser um incentivo para ele continuar mantendo essas práticas conservacionistas. É mais ou menos nessa linha, né? Isso, Bruna. A gente tem que tomar até um cuidado com isso, porque quando se fala em crédito de carbono, pensa que isso vai ser uma atividade extremamente lucrativa. E não é bem essa linha, né? O produtor ele vai estar reduzindo o custo de produção e ganhando uma parte por essa conservação, mas não que ele vá deixar de produzir para armazenar carbono no solo. A gente tem que ter esse cuidado. Ela é um ganho extra ao produtor, mas jamais uma mina de ouro para esse produtor. É muito bem colocado isso, Bruno. Porque é o seguinte, todo mundo pensa que o crédito de carbono é o bolo. Na verdade, ele não é o bolo. Ele é a cereja do bolo, como se costuma dizer. O bolo é a soja, é a madeira, é a carne, etc. Né? Então, assim como é para energia. A energia vai gerar energia eólica, solar, etc., para vender no mercado. E aí você tem crédito de carbono. E assim é na agricultura também. Ou seja, nós temos que fazer um bolo bem feito, que ele seja um bolo que funcione bem, que tenha viabilidade, e a cereja é o crédito de carbono. Mas ele tem um sabor especial, ele dá um sabor especial, ele muda, né, aquele bolo. Então, os créditos de carbono podem ser, sim, um diferencial, né, para vender melhor. Né, eu trabalho bastante com certificações para vender e permanecer no mercado, para abrir novos mercados, porque tudo está se tornando mais exigente. Nós estamos nos tornando mais exigentes. Na medida que o planeta tem, né, fragilidades, vulnerabilidades, a sociedade percebe isso e vai valorizar que uma soja produzida numa área que tem uma boa reputação, uma carne idem, uma madeira, uma celulose idem. Então, nossos segmentos são muito sensíveis a essas questões. Na medida que nós temos melhores práticas, né, o carbono entra em jogo, ele é um ativo ambiental muito relevante, certamente nós podemos colher resultados. E isso vai agregar valor, tanto do ponto de vista ambiental, também do ponto de vista econômico. Quanto será o econômico? Um pouco a mais, mas será algo significativo na medida que isso ganha escala. Tem que pensar em crédito de carbono ou armazenamento de carbono no solo, não como uma atividade fim, mas como um meio de produção que você vai ter. E você vai ganhar ainda na forma de produzir. Então tem essa vantagem ainda. Você não vai deixar de ser um produtor de carne para virar um produtor de carbono, mas você vai produzir carne mais carbono. É isso mesmo. Gente, e para o nosso ouvinte aí que está interessado nesse assunto e quer começar a pensar em crédito de carbono, levando isso para o dia a dia dele na propriedade, que tipo de prática pode ser adotada para ele sequestrar mais carbono no dia a dia dele? O produtor, primeiro, ele tem que estar disposto a mudar de hábitos. Assim como nós, seres humanos, que queremos emagrecer, que queremos fazer exercício, o produtor que quer armazenar carbono, ele tem que estar disposto a mudar de hábitos. Esse é o principal ponto. Né? Conservar solo, não desmatar, são pontos chaves nessa conversa. Estar disposto a um sistema de rotação de culturas, palhada, recuperar o que já foi degradado, é uma alternativa. É isso mesmo. A gente tem que pensar sempre de onde vem esse carbono e para onde vai esse carbono. Né? O carbono ele vem de plantas que sequestram mais carbono. Por exemplo, árvores dentro da propriedade, que pode sombrear a propriedade de pastagem ou ser plantada nas cercas, nas divisas de terrenos, né, etc. Então é uma prática bastante interessante. Inclusive agrega tendo madeira como um subproduto, um coproduto. Depois disso, a cobertura verde, que aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo. Depois o uso de bioinsumos, como eu disse, ao invés de usar químicos, usar biofertilizantes. É uma forma de ativar o sistema microbiológico do solo e produzir, portanto, menos emissões e também sequestrar mais carbono. Existem várias outras formas, né?
compostagem, biodigestores, a reforma de pastagens de forma adequada, né? Enfim, o reflorestamento das áreas de APP, de reserva legal, né? Sistemas integração lavoura, pecuária e floresta é um dos casos. Mas existem ainda os sistemas que são, por exemplo, sistemas agroflorestais com fruticultura, entre outros. Então existe um elenco, uma gama grande. E em relação aos resultados? Pegamos, por exemplo, um produtor que quase não faz agricultura conservacionista, né? Não investe muito nisso, mas quer mudar de hábito, como o próprio Bruno disse. Os resultados não vão ser imediatos, né? Vai aí um tempo para isso acontecer. Como que funciona? A gente tem que tomar cuidado com esse imediatismo, Bruna. O produtor que não faz nada, como você falou, né? Ele está revolvimento do solo, não tem área preservada, o solo tem erosão. A partir do momento que ele adota um plano de conservação de solo, um plano de agricultura conservacionista, os primeiros resultados em produtividade ele já começa a colher na segunda safra ali, ele já está colhendo esses resultados. O resultado final, como crédito de carbono, ele vai colher, não saberia dizer um número, mas 10 anos, 5, 6 anos, mais para frente. Mas ele já começa a colher resultados em produtividade, redução do custo de produção, ele já começa isso nos primeiros anos. Na segunda safra ali, ele já tem esse resultado benéfico. Então, e tem que estar disposto a pensar que isso é uma mudança de hábito. Ele nunca mais vai voltar àquela situação que ele estava. É bem importante isso. E uma das características dos projetos de carbono é o compromisso de longo prazo. Normalmente os projetos do mercado são de 30 anos, por volta de 30 anos. Então quem começa numa geração vai começar a colher naquela própria geração, daquele produtor, e vai deixar isso para os seus descendentes. Então os compromissos com o clima devem ser reais, mensuráveis e de longo prazo. São 3 princípios básicos dos projetos. Então eu tenho que medir, saber que aquilo está ocorrendo, tem que ocorrer na prática, tem que ser certificado e tem que ter um compromisso de longo prazo. Então são características bem importantes. Uma vez que o projeto foi estabelecido, ele vai gerar resultados no longo prazo. Mas já começa ano a ano a gerar resultados, bem colocado pelo Bruno. Mas, certamente, se não pensar de uma forma, assim, digamos, de mudança de hábito, de fazer algo diferente da prática comum, certamente não vai alcançar resultado nem no curto nem no médio prazo. Vamos pensar nisso como uma escadinha, né? Cada ano você vai subindo um degrau até você chegar ao topo disso, que é a comercialização de crédito de carbono. É isso mesmo. E, gente, se o nosso ouvinte ficou muito interessado e quer saber mais, saber onde vender, como fazer o projeto, além dessa reportagem aí completa que a Bruna produziu para a revista Boletim Informativo, onde mais ele pode buscar informação de qualidade sobre esse tema? Bom, eu tenho também um blog meu próprio, né, nas redes sociais, sou bastante ativo, né, apresentando vídeos, materiais de divulgação nas mais diversas possíveis. Eu também tenho as minhas aulas na universidade, né, eu também publico artigos, livros, então eu tenho algumas atividades. E vários colegas. Eu diria, minimamente, né, acessar o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o próprio site das plataformas de registro de projetos, a Verra, o NFCC, a ONU. Então tem muitos canais, né? O próprio ABC, né? São canais bastante conhecidos. As principais informações do próprio IPCC, que são divulgadas nos relatórios. Então tem um elenco muito grande. E no Paraná, no Brasil, tem muitas informações de sites que volta e meia também, né, apresentam esse tema. Hoje que esse tema é tão popular hoje que todo dia sai uma notícia nova, né? Então eu acho que falta de informação não vai ter. Agora é importante, sempre eu destaco isso, ir em busca da informação precisa, informação que tem fundamentação técnica, científica, porque tem muita especulação. Então é importante se orientar bem nos canais mais oficiais. Um mercado que ainda tem já enfrenta algumas especulações, né? Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Quero agradecer muito a presença dos nossos convidados de hoje, o Dr. Carlos, o Bruno Visioli, a Bruna Miller, e falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra também os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou então no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então, até a próxima!